Salve, salve, nação corintiana, tudo bem com vocês? Galera, vamos ver o que o Chico Garcia trouxe aí com as últimas notícias do Corinthians, beleza? Tudo que tá acontecendo aí no nosso timão, então, sem mais enrolação, se inscreve no canal, deixa aquele like, ativa o sininho, beleza? E vamos pro vídeo. A gente falar sobre isso, né? Na quinta-feira, o ministro André Mendonça, do STF, ele, em caráter liminar, suspendeu o licenciamento das casas de apostas que estavam autorizadas pela Loterj, a Loteria Estadual do Rio de Janeiro. A própria CBF havia entendido que essa liberação, essa autorização da Loterj, ela permitia com que essas casas de apostas pudessem operar aqui no Brasil e exibir a sua marca nas camisas dos clubes de futebol. Vale lembrar que essa decisão ela não impacta apenas a patrocinadora master do Corinthians, a Esportes da Sorte, mas também a Pixbet, que é patrocinadora do Flamengo. E não impacta somente o Corinthians, porque a Esportes da Sorte, por exemplo, patrocina o Grêmio, o Bahia, o Atlético Paranaense, o feminino do Palmeiras, entre outras equipes. Então, só para vocês terem uma ideia, existe um impacto significativo em várias equipes, mas o que está acontecendo nesse momento? Essa decisão ela tem 5 dias para ser cumprida pelas casas de apostas. Como a decisão foi na quinta-feira, dia 2, até terça-feira, dia 7, essas casas precisam obter alguma liberação do governo federal ou então elas precisam se retirar. O que significa se retirar? É não exibir mais a sua marca, né, nos clubes, em qualquer mecanismo de publicidade aqui no Brasil e não podem mais operar aqui no Brasil. E aí isso tem um impacto grandioso, porque a gente está falando de uma casa de apostas que vive da publicidade para poder operar e também da receita obtida pela operação envolvendo os jogos que cresceram muito aqui no Brasil nos últimos anos, tornando as casas de apostas como grande fomentação, né, do negócio, do esporte no futebol brasileiro. E por isso a regulamentação. Porque essas casas precisam pagar impostos, elas precisam pagar por uma licença 30 milhões de reais para poder operar no âmbito nacional. E a Esportes da Sorte, como outras, elas não estiveram presentes na lista do governo federal, do Ministério da Fazenda, para poderem ter a liberação a partir do dia 1º de janeiro. Mesmo assim, elas conseguiram via Loterj, Loteria Estadual do Rio de Janeiro. Mesmo o Corinthians não sendo um clube do Rio de Janeiro, como eu disse, a CBF entendeu que, ok, com a liberação da Loterj, você pode atuar aqui nas nossas competições, não tem problema nenhum. Só que tem algo que se sobrepõe a tudo isso. A gente está falando de um ministro do Supremo Tribunal Federal, que entendeu que isso não era correto, que precisava estar dentro da lista do Ministério da Fazenda. E se não estiver na lista do Ministério da Fazenda, não vai poder operar. A Esportes da Sorte se defendeu através de notas para vários veículos de imprensa, dizendo que está dentro de todas as regularidades, que apresentou todas as documentações, que está dentro das exigências. Mas se o Ministério da Fazenda não colocou a empresa na lista das, digamos, empresas permitidas, existe uma divergência, né? O Ministério da Fazenda não está entendendo como correto, né, tudo que a empresa está fazendo. De qualquer forma, a Esportes da Sorte ganhou um tempo quando ela conseguiu a liberação da Loterj. Só que agora essa autorização ela foi barrada. Então, cabe à Esportes da Sorte conseguir a liberação junto ao governo federal. Vai conseguir até terça-feira, por exemplo? Não sei. Vai conseguir num tempo hábil para que não impacte significativamente no Corinthians e no futebol brasileiro? Não sei. A gente vai ter que aguardar tudo isso acontecer. Como eu disse, a empresa diz que está defendendo o jogo responsável, que está dentro das exigências legais. Todas essas empresas liberadas pelo governo federal e elas foram, né, dentro de uma lista ali com 14 grupos, porque um grupo detém às vezes 3, 4, 5 casas de apostas, com mais de 40 liberadas, né, para poderem atuar no Brasil, elas tiveram, como eu disse, pagar imposto, pagar uma liberação, entrar dentro de uma nova ideia de regulamentação, né? Por exemplo, a Copinha não está tendo a exibição das casas de apostas, por quê? Porque são jogadores menores de idade. E até nas divulgações, vocês têm visto aí, né? Só para
para maiores de 18 anos, né, com o jogo responsável sendo defendido em cada publicidade. É mais ou menos o beba com moderação, né, que foi definido ali para você fazer qualquer promoção de bebida alcoólica, sempre tem que ter aquela frasezinha ali e tudo mais, porque faz parte dentro da regulamentação para você poder operar dentro do território brasileiro. Então, só para dar um contexto mais amplo para vocês aqui, de que existem exigências. Se a empresa não está cumprindo, eu não sei. Ela se defende dizendo que está. O fato é que tem um problema aí. Não houve a liberação, pelo menos por enquanto. A Esportes da Sorte vai buscar isso e a gente vai ficar acompanhando. Agora, isso impacta, por exemplo, o Corinthians entra em campo no dia 16 de janeiro pelo Campeonato Paulista contra o Red Bull Bragantino. E aí, vai ter a sua marca exposta ou não? Essa decisão precisa ser cumprida até terça-feira, mas até o dia 16, né, quando o Corinthians entra em campo, não vai fazer muito sentido se a Esportes da Sorte ela não puder ter a sua marca exibida. Ela não puder operar no Brasil e perder toda a receita que ela tem através dos jogos. Então, qual o risco maior nesse sentido? A empresa se retirar, rescindir o contrato com o Corinthians. Tem uma multa? Tem uma multa, né, no valor de 100 milhões de reais. O contrato do Memphis Depay, por exemplo, ele é de 80 e poucos milhões de reais. Bom, a grosso modo, a gente pode entender que o Corinthians não seria nem lesado de maneira alguma, porque essa multa rescisória pagaria o contrato do Memphis. A questão é, se isso acontecer, se todo o cenário negativo acontecer, esse dinheiro vai entrar imediatamente? Esse dinheiro vai entrar de uma maneira em que o Corinthians possa arcar com o salário do Memphis Depay? A Esportes da Sorte destinou quase 60 milhões de reais para reforços e paga 80% do salário do Memphis, um valor estimado em 3 milhões e meio de reais por mês. Claro que se ela não tiver como exibir a sua marca e não estiver mais no clube, esse dinheiro tem que ser arcado pelo clube. O que vocês precisam entender? O que a gente precisa entender? O jogador, ele não tem contrato com nenhum patrocinador, com nenhuma casa de apostas. Ele tem contrato com o Corinthians. O CNPJ que paga o Memphis Depay é o Corinthians. Ele tem contrato CLT com o Corinthians. Então, a empresa paga esses 80% para o Corinthians repassa ao jogador. É isso que acontece. No momento em que esse dinheiro aqui não vem, o teu custo todo precisa sair do teu clube, né, do teu bolso. O Corinthians tem condições de arcar com 3 milhões e meio de reais por mês? A gente sabe que o Corinthians não vive uma situação financeira muito saudável, tem uma dívida muito grande, mais de 2 bi envolvendo o estádio, está tentando resolver de várias maneiras, né, inclusive com um mecanismo jurídico, né, para que não tenha mais contas bloqueadas, para que os credores recebam a longo prazo, para que o Corinthians pare de pagar juros, a vaquinha do estádio ali para poder fazer esse abatimento e tudo mais. Tem vários modelos, né, para que o Corinthians consiga se sustentar financeiramente. A gente sabe da situação delicada financeira do Corinthians, não é exclusividade do Corinthians, mas a do Corinthians acho que a gente sabe de cor aí, né, tudo que está acontecendo. Mas vamos lá, gente, vamos lá. Eu me posicionei dessa forma quando a VideBet, por exemplo, saiu. E eu falei para vocês, gente, a marca Corinthians ela é muito valiosa. A camisa do Corinthians é muito valiosa. Então, se sai um patrocinador hoje, vai ter uma fila querendo patrocinar o Corinthians. Pelos mesmos valores? Não sei. Mas aí vai da capacidade do marketing e da diretoria do Corinthians. E logo, logo, o Corinthians anunciou um outro patrocinador mais. Demorou até um tempo, assim, 1, 2 meses, se eu não me engano. Mas conseguiu uma outra casa de apostas, que era a Esportes da Sorte. Saindo a Esportes da Sorte, agora com várias empresas liberadas pelo governo federal, com investimento, com capacidade, vocês acham que o Corinthians não consegue uma reposição? É óbvio que consegue. Ah, vai demorar nesse gap aí de 1, 2 meses, como é que paga o salário do Memphis? Gente, vamos lá. Eu não estou aqui querendo ser otimista ao extremo, não é isso, mas é um cálculo básico, gente. O Corinthians tem uma folha salarial que gira em torno de 20 a 25 milhões de reais. 3 milhões e meio, ok, representa um único jogador. Nós estamos falando de um elenco de 30 pessoas. Mas você não consegue arcar por um período, 1, 2 meses, esse valor? Bom, aí vai da habilidade dos diretores, né, especialmente da parte financeira, dos tesoureiros lá, para entender. Não, vamos fazer o seguinte, vamos adequar aqui. Vamos liberar a folha aqui, vamos liberar esse jogador, vamos fazer uma venda aqui. Vai ter que se adaptar. Mas, na minha opinião e na minha leitura baseada em fatos, com tudo que o Corinthians arrecada e já gasta naturalmente, gente, eu não tô aqui minimizando o fato de você pagar um jogador de 3 milhões e meio, não é isso. Agora, eu preciso entender a importância que esse cara tem para o time e
o que ele representa num todo de mais de 20 milhões. A gente está falando aí de, sei lá, pouco mais de 10%. Não dá para pagar o salário do cara? E isso não vai ser eterno. O Corinthians não vai ter que bancar todo o salário de 3 milhões e meio de reais até o fim do contrato dele, até junho de 2026. Por quê? Ou vai entrar essa multa rescisória da Esportes da Sorte, caso ela saia, né? Isso não está definido ainda, só estou colocando cenários aqui para vocês. E aí o Corinthians tem esse aporte para bancar todo o contrato do Memphis. Ou o que vai acontecer é o Corinthians pegar um outro patrocinador na sequência, gente. Porque a camisa não vai ficar vaga. O patrocinador master não vai ficar vago. O Corinthians vai pegar outro. E qual é a empresa que não vai querer ajudar a pagar o Memphis? Olha o retorno que esse cara dá em termos de mídia global. Olha o que esse cara colocou o Corinthians no mapa desde que ele chegou. Ele é um cara midiático por si só, porque ele canta, ele tem uma personalidade incrível, ele é um cara que já jogou em grandes clubes, ele é um cara que naturalmente pelo combo Memphis Depay ele atrai os holofotes e ele ainda dá a resposta dentro de campo. Qual empresa não vai chegar no Corinthians? Peraí, Esporte da Sorte sair? Eu quero. Eu quero ter a minha marca exposta na camisa que o Memphis vai usar. E que vai ser exposta para o mundo. Então assim, gente, eu não vejo, é uma situação delicada que precisa ser resolvida da casa de apostas. O Corinthians não tem nada a ver com isso. Ah, Chico, mas é a segunda casa de apostas que o Corinthians tenta e que daqui a pouco tem que sair por um problema. Isso é outra questão. Isso é outro problema. Que a gente precisa entender que às vezes algumas escolhas, né, elas precisam ter o controle do risco total. Inclusive, o Corinthians teve a recomendação de empresas contratadas para isso, de que, olha, do compliance lá, olha, tem um risco aqui, né, de você ter que assumir a conta caso, né, não haja liberação ali na frente, por conta... Estava tudo dentro do processo de regulamentação das casas de apostas, a Esportes da Sorte ainda não estava, e o Corinthians assumiu esse risco, entendendo a parceira como uma parceira que conseguisse essa autorização. Não conseguiu por enquanto. Então, ainda está dentro da condicional. Pode ser que ela consiga e tudo isso aqui caia por terra. Se ela não conseguir, teoricamente, entre aspas, o problema não é do Corinthians. Claro, o Corinthians é impactado, porque aí não tem mais o aporte de 80% e não tem mais o valor mensal, né, que é significativo da Esportes da Sorte. Ok, vai vir outra. Pelo mesmo valor? Repito, não sei. Vai ser uma casa de apostas também? Não sei. Todo mundo está meio que se acomodando aí já, né? Então daqui a pouco, poxa, não consegue. Mas a gente está falando do Corinthians. Eu tenho certeza que vai ter casas de apostas que vão pensar assim, caramba, eu estou botando dinheiro aqui nesse clube, deixa eu botar no Corinthians, deixa eu negociar com o Corinthians. E aí vai do dirigente negociar valores parecidos. A Esportes da Sorte, o Corinthians conseguiu. Valores bem aproximados do que a Vaidbet pagava, que era um contrato absurdo, o maior da América Latina. A Esportes da Sorte paga quase a mesma coisa. E o salário do Memphis. E se não for a Esportes da Sorte, vai ser outra. Porque se não acontecer, aí é incompetência. Porque a marca Corinthians, ela tem capacidade disso. E trazendo um jogador como o Memphis, qual é a marca que não quer expor no peito do Memphis Depay o seu logo? Pera aí, né, gente? Vamos com calma. Porque a gente só tem que esperar o que vai acontecer. E dependendo do que acontecer, aí eu vou cobrar dos dirigentes uma habilidade para resolver. Eles estão lá para isso. Ó, resolveu? Beleza. Não resolveu? Vamos lá. Vamos adequar a folha aqui para poder pagar o salário integralmente do cara até a gente resolver essa situação e vamos resolver a situação. Vamos trazer outro patrocinador ou outro investidor para bancar o cara. Por quê? Porque ele tem mídia para isso, tá? Então, esse é o resumo do que está acontecendo. Até terça-feira a gente vai ter alguma novidade e depois disso saber se a Esportes da Sorte vai poder operar definitivamente aqui no Brasil ou não, e aí o Corinthians vai ter que ir atrás de um outro patrocinador. Atrás da multa rescisória, atrás de todas as implicações presentes nessa destituição, se ela acontecer. Para terminar esse vídeo, falando sobre Breno Bidon, porque está muita gente apavorada aí, né? Será que o Breno Bidon vai sair ou não? O Corinthians tem uma meta orçamentária de 180 milhões de reais em vendas de jogadores. Esse é o valor do Breno Bidon, gente. Para vender o Breno Bidon, é um jogador, tá? Para bater essa meta. É um jogador, é o Breno Bidon. No nosso câmbio, que está desvalorizando o real, isso está cerca de 25, 20, menos um pouco de milhões de reais. 180 de euros, perdão. 180 milhões de reais.
O Breno Bidon vale mais do que isso. Ele vale 30, na minha opinião. Você só pode vender o Breno Bidon por 30. Ah, não chegou 30? Não vende. Ah, mas como é que bate esse orçamento? Bom, aí você vai ter que compor com outras vendas. Agora, o Corinthians está encaminhando, inclusive, a extensão do contrato dele com uma renovação e aumento salarial. Ele tem 19 anos, isso já dá uma acalmada na família, no jogador que fica vendo o nome dele sendo vinculado ao Barcelona, mesmo que seja o Barcelona B, mas a gente sabe como isso seduz. E ele não está ganhando um salário de um jogador titular, agora vai estar. Dentro dessa renovação, que vai se estender por mais um ano, né? Ele tem um contrato de 4 anos, ele vai estender para um contrato máximo de 5 anos, para poder aumentar o salário e aumentar a multa rescisória, que já não é baixa, é 100 milhões de euros para o mercado externo e 120 milhões de euros para o mercado nacional. Você, correspondente ao salário, consegue aumentar ainda mais essa multa, ter poder de barganha para negociar e acalma um pouquinho o jogador. Dá um salário para ele de titular, mesmo aos 19 anos, porque ele é uma joia, e aí você faz a sua escolha depois. Bom, com 30 milhões de euros, ok. 40, 50 milhões, o Estevão foi vendido por 60. Não estou comparando jogadores, estou falando valores. Chega um clube para pagar esse valor, ok. Você paga as contas desse ano e do ano seguinte, em termos de orçamento para venda de atleta. Agora, não chegou? Peraí. Segura aí mais um ano, 2 anos, você ainda vai estar jovem, daqui a pouco conquista um título, vai se valorizar ainda mais, traz benefício esportivo para o clube. É isso que o clube está tentando fazer, acalmar o jogador, a sua família e dar uma valorização porque ele merece. Ele merece. E isso também vai fazer com que o mercado externo olhe diferente. Caramba, esse jogador aumentou o contrato, aumentou a multa, porque aí tem. E tem, né, gente? A gente está vendo que ele está correspondendo. Ele começou como um menino da base, que subiu, estava na copinha no ano passado, e de repente termina a temporada como titular absoluto. É uma valorização que precisa acontecer em forma de contrato e em forma de aumento. Comentem aqui o que vocês estão achando disso tudo, inscreva-se no canal, eu volto na próxima. Tchau! Rapaziada, é complicada a situação do Corinthians aí, mais uma vez passando por problemas com o patrocinador, mas é difícil essa situação, galera. Comentei o que vocês acham, beleza? Eu acho que se a Esporte da Sorte o patrocinador máximo do Timão não for, não ter as regulamentações lá que o Ministério da Fazenda pede, o Corinthians ele vai ter que rescindir o contrato com o Corinthians, né? Aí o Chico tava falando, tem uma multa de 100 milhões que não sabe quando é que isso vai ser pago, né? Se é imediatamente ou como vai ser. Mas aí o Corinthians vai ter que correr atrás, se ela sair, é claro, né? O Corinthians vai ter que correr atrás de outro patrocinador. Entendeu? E aí aquela coisa, né? Se acontecer isso, é questão de um mês aí para negociar, porque tem aquela questão toda de ver a nova empresa, se ver o patrimônio da empresa, entendeu? Todas essas questões burocráticas aí. Aí eu acho que não fica sem patrocinador, não. Agora, na moral mesmo, se fosse o caso, eu não fecharia com casa de aposta mais, não. O Corinthians, em menos de 2 anos, já fechou com 3 casas de aposta e não deu certo com nenhuma. Eu ia buscar outra coisa aí, outro meio de patrocínio, entendeu? Que chega nessas mesmas cifras aí, mas não fecharia mais com casa de aposta, mesmo sabendo que o dinheiro jorra dinheiro essas casas de aposta, mas todo ano é problema com isso aí, entendeu? Isso e traz mídia negativa pro Corinthians, toda vez é isso. Comente aí, beleza, o que vocês acham. E a respeito do Breno Bidon, o Corinthians está certíssimo em aumentar o salário dele, renovar o contrato, porque os clubes aí na janela de meio de ano vai vir forte para cima dele. Então, qualquer mixaria aí de 20 milhões de euros, os caras pagam tranquilo e levam embora. Então, tem que melhorar isso aí, entendeu? Para dar uma segurança maior para que ele fique no timão e caso ele sair, ter uma compensação financeira melhor também, entendeu? Pro Corinthians para conseguir bater a meta orçamentária de vendas de atleta que é 180 milhões. Então é isso, galera. Comenta aí, se inscreve no canal, ativa o sininho e até o próximo vídeo. Valeu!